A superterça das primárias presidenciais acabou sem surpresas. Joe Biden e Donald Trump venceram quase todas as disputas de seus partidos. E agora é praticamente inevitável a revanche de 2020 nas eleições de novembro. Os resultados das primárias democratas e republicanas da superterça ofereceram pistas importantes sobre os rumos da campanha presidencial dos Estados Unidos. Donald Trump mostrou ter domínio total do Partido Republicano. An amazing night, an amazing day. It's been an incredible period of time in our country's history. It's been sad in so many ways, but I think it's going to be inspiring because we're going to do something that, frankly, nobody's been able to do for a long time. Pelo lado dos democratas, o foco será a reeleição do atual presidente, Joe Biden. Joe Biden winning, and it's not close, 90% over Marianne Williamson, the Democratic challenger, at 3%. É claro que questões como a economia americana e o problema da imigração ilegal no país já começaram a fazer parte dos discursos dos candidatos. O fluxo de imigrantes na fronteira do México com os Estados Unidos aumentou muito nos últimos dias e as autoridades reforçaram a presença militar na região. Mas é um outro tema que vem preocupando os eleitores americanos, principalmente os democratas: a idade de Joe Biden. Em pesquisa do New York Times Siena College, feita em 6 estados-chave, uma maioria esmagadora de eleitores disse ter sérias preocupações com a idade do democrata, com 70% afirmando que ele é muito velho para ser presidente. Biden, com 81 anos, foi eleito o presidente mais idoso em exercício dos Estados Unidos. Se ganhar o segundo mandato, terá 86 anos ao deixar o cargo. Donald Trump tem usado esse fato para atacar o seu adversário, ridicularizando pelo declínio cognitivo ou por uma gafe. You ever notice with Biden, he's always going the wrong state? And in your great state of Iowa. It's Iowa, right? No, it's Wisconsin. Oh, I meant Wisconsin. No, I didn't know I was in Wisconsin. That's Biden. How many times has he done that? Durante a última campanha, Trump usava o termo pejorativo de Sleep Joe para dizer que o democrata era velho para o cargo. The sad part about that, Sleepy Joe is right. You know the sad part about that? When you do that, you can't really recover. Sempre que perguntado sobre o tema, Biden tem respondido com humor sobre estar velho demais para o trabalho na Casa Branca. Essa também é uma tentativa de convencer eleitores de que sua idade e experiência de mais de meio século no serviço público são ativos para resolver os problemas do país. E veja, eu entendo que a idade é uma questão completamente razoável, está na mente de todos, todo mundo, por todo mundo. The New York Times, manchete: a idade avançada de Biden é o grande problema, a de Trump, no entanto, não é. Biden's advanced age is a big issue. Trump's, however, is not. Há quase um ano, a Casa Branca divulgou uma carta do médico de longa data de Biden, descrevendo-o como um homem saudável e vigoroso de 80 anos após exame físico. Recentemente, esse cenário passou a ser discutido novamente após o Ministério Público dos Estados Unidos decidir não processar o presidente por má gestão de documentos sigilosos. O motivo, segundo a Justiça, é que Biden teria falhas de memória por conta da idade avançada. Esse relatório, então, concluiu que Joe Biden não pode responder criminalmente pelos documentos confidenciais do governo que foram encontrados na casa dele. O investigador especial escreveu nesse relatório que Joe Biden é um senhor bem intencionado com problemas de memória, com falhas significativas na memória. E isso deixou Joe Biden muito irritado, é claro. No mês passado, Joe Biden cometeu uma gafe e confundiu o mandatário da França, Emmanuel Macron, com François Mitterrand, morto em 1996. A fala ocorreu durante um evento da campanha em Las Vegas. And I sat down and I said, America's back.
And Mitterrand from France looked at me and said, you know. Há pouco tempo também, quando Biden reuniu repórteres para contestar afirmações sobre sua memória e seu estado mental, ele também respondeu perguntas sobre o Oriente Médio e confundiu o Egito com o México. Initially, the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him. I convinced him to open the gate. Até por isso, seus assessores têm tido cuidado de fazer entrevistas coletivas mais curtas e às vezes até sem perguntas dos jornalistas. Por outro lado, a campanha do democrata tenta usar o fator idade para criticar Donald Trump. Vale lembrar que o republicano de 77 anos é apenas 4 anos mais novo do que Joe Biden. Para concorrer à presidência dos Estados Unidos, o candidato precisa ter no mínimo 35 anos, mas a Constituição redigida em 1789 não estabelece um limite máximo de idade. Além disso, uma lei do país proíbe a discriminação etária em locais de trabalho desde 1967. Aqui no Brasil, essa discussão, em menor proporção, já começou quando se fala na reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Se eu puder afirmar para você agora, eu falo, eu não serei candidato em 2026. Eu vou estar com 81 anos de idade, sabe? Eu preciso aproveitar um pouco a minha vida, porque eu tenho 50 anos de vida política. Isso é o que eu posso te dizer agora. Não, se chegar num momento, sabe, tiver uma situação delicada, e eu tiver com saúde, porque eu também só posso ser candidato se eu tiver com saúde perfeita. Caso isso ocorra, Lula terá 81 anos na próxima eleição presidencial e, caso vença, se tornará o presidente mais longevo da história do país, título que já é dele. Antes do petista, Michel Temer, com 78 anos em 2019, era o presidente mais velho a assumir o cargo. Atrás deles estão Getúlio Vargas, com 72 anos, 4 meses e 5 dias, Ernesto Geisel, com 71 anos, 7 meses e 12 dias, e Fernando Henrique Cardoso, com 71 anos, 6 meses e 14 dias. Assim como nos Estados Unidos, a nossa Constituição não prevê um limite máximo de idade para candidatos à presidência. Há apenas a exigência de uma idade mínima de 35 anos. Afinal, uma pessoa com mais de 80 anos oferece riscos para a demanda de um cargo como o de presidente? A pressão que Biden está sofrendo é justa ou é etarismo? A idade avançada desses líderes é também um estímulo e valorização para os mais idosos? Sobre estes temas, vamos conversar com Alexandre Kalash. Ele é médico gerontólogo, presidente do Centro Internacional da Longevidade Brasil. Olá, doutor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Salve, Manuel, muito obrigado, prazer estar aqui. Bom, doutor, o grande tema da eleição americana é a idade. O atual presidente Joe Biden tem 81 anos, Donald Trump, seu adversário, tem 77. Em geral, historicamente, presidentes costumam ser pessoas mais velhas, justamente pela percepção que a experiência será fundamental no cumprimento de uma missão tão importante como essa de conduzir uma nação. Porém, especialmente em relação a Biden, criou-se uma ideia de que ele teria rompido uma barreira. E a pergunta que os americanos estão se fazendo é: ele não está velho demais para ser presidente? Então eu queria começar aqui o nosso papo, de algum modo te transferindo essa pergunta, mas claro que de maneira mais genérica. Uma pessoa com mais de 80 anos, ela não reúne mais capacidade para assumir uma função como essa, doutor? A resposta é complexa, porque não necessariamente. Não são os anos de vida que você viveu que te conferem mais ou menos capacidade para exercer determinada função. O Papa Francisco é muito velho para exercer a função dele? Opinião de muitos, é o melhor Papa que nós tivemos nesse século, ou no século passado. Será que o Dalai Lama é muito velho? Será que o presidente José Mujica, do Uruguai, era muito velho quando estava na presidência? Então, não necessariamente a gente deve ter a métrica cronológica e tampouco dizer
que aqueles que são mais velhos acumularam experiência porque muitos não aprenderam ao longo de sua vida as habilidades necessárias, sobretudo para liderar uma nação que tem implicações imensas, globais. Então vamos com calma, porque a própria percepção do que é ser velho mudou. Eu me lembro, quando eu era garoto, que a gente se calava. Quando uma pessoa mais idosa falava, tinha aquele respeito, aquela reverência, mesmo que a gente não concordasse, mesmo que estivessem falando besteira. Então tem pessoas idosas que falam besteira. Tem pessoas idosas que não aprenderam. E o que está em jogo aqui são valores transcendentais. A gente está se perguntando quem tem a capacidade, quem tem a jornada, o itinerário de vida e de experiência para conduzir uma nação, e em relação, em particular, a valores do que a gente espera ser democracia. O que a gente espera para o futuro do planeta? O que a gente espera que um futuro líder, independente da sua idade, vá ter para defender os direitos fundamentais da pessoa, dos direitos humanos. E aí a gente tem que comparar um e outro. E não qual é a idade, porque a diferença, na verdade, meu caro, é muito pequena. Doutor, se o senhor fosse incumbido da missão de fazer um diagnóstico do Joe Biden, fazer uma consulta com o Joe Biden, o que o senhor levaria em conta para dar um atestado de esse pode ou não ser o presidente dos Estados Unidos? O que o senhor levaria em conta? Não seria um fator individual, seria aquilo que ele demonstrou ter feito nesses 4 anos de sua presidência. A economia está crescendo de forma substancial, o desemprego está caindo, o preço dos combustíveis caiu significativamente. Uma trajetória nos últimos 4 anos que o cuidado das pessoas está muito melhor do que ele era antes. Isso tem a ver com saúde, tem a ver com aspectos sociais. A infraestrutura, nessa presidência, 1,5 milhão de empregos foram criados. E a inflação está caindo. Eu quero ver fatos. Eu não quero ficar analisando se um cara tem 78, 81. Eu quero ver realmente o que ele está apresentando na sua plataforma. Os críticos mais ferozes do Biden, né, têm utilizado para evidenciar, talvez, essa incapacidade, falhas de memória, ou quando ele esquece alguma coisa, ou faz referências erradas de nomes. Essas limitações são indicativos de algo que deva ser levado a sério, ou um grau de intolerância rigoroso aí, doutor? É bastante de intolerância, porque os lapsos do outro candidato são mais frequentes. Mas é uma questão de percepção, mano. E isso é o que comanda. Porque se essa percepção é de que um está falhando mais do que o outro, essa percepção pode ter efeitos catastróficos numa eleição tão importante. Em segundo lugar, não é a questão cronológica, é a questão funcional. Mas a percepção se dá através da capacidade que você tem de demonstrar vitalidade. E você tem pessoas que têm 30, 40, 50 anos e que não demonstram uma vitalidade, enquanto que outros, até muito mais velhos, conseguem tê-la. Nós temos um político, independente de admirá-lo ou não, nos Estados Unidos, o Bernie Sanders, que está com 82, 83 anos. Ninguém fala que ele está muito velho, porque ele apresenta essa vitalidade de raciocínio, de presença, até do ponto de vista de como se apresenta. Infelizmente, nós estamos aqui diante de uma situação em que um dos candidatos nunca teve essa vitalidade. Não é agora. Ele não a tinha quando tinha 60, 50, mas isso não impediu que, na análise fria, através de evidência e de fatos, a gente possa dizer que este candidato, que terá tantos anos nas eleições, ele está falhando. Porque eu já lhe disse, eu acho que a forma como a gente pode analisar a presidência dele até hoje é muito favorável. Pegando essa questão, como é que a gente pode se preparar para ter essa vitalidade aos 80 anos? E mais do que isso, a gente deve se preparar para tentar ter essa vitalidade, doutor? Claro. E aí eu entro com a minha experiência de ter sido o diretor da Organização Mundial da Saúde durante 13 anos, na área exatamente, no Departamento de Envelhecimento e Saúde, quando lancei o
conceito, o marco político do envelhecimento ativo. E ele está baseado em 4 eixos. E a gente tem que caprichar para que esses 4 eixos estejam presentes até onde a gente vai. Primeiro vem saúde. E saúde, indiscutivelmente, é de imensa importância. Evitar as doenças crônicas, caprichar na prevenção, é a promoção da saúde, é você ter a prática de atividade física, uma dieta equilibrada. Se tiver que beber em moderação, o que não quer dizer 3 chopes na hora do almoço e 4 copos de vinho à noite, em moderação, não fumar. Esses 4 são fundamentais, mas vai além disso. Saúde é criada no contexto do dia a dia, onde você vive, como você trabalha, se locomove, como você se diverte, como você ama. Aí é criada a saúde. E esses hábitos, eu sempre repito, quanto mais cedo você começa a se preparar para a tal da velhice, melhor, mas nunca é tarde demais. Comece aos 15, aos 20, aos 30, mas se não começou, comece aos 60, aos 70, você sempre vai ter ganho. Mas quem começou primeiro, mais cedo, mais jovem, vai ter um capital maior. E o segundo eixo do envelhecimento ativo é fundamental, é aprender sempre, aprender ao longo da vida. E eu diria, meu caro Manuel, que um dos candidatos não parece aprender, ele repete os seus erros, ele é reincidente nos seus erros, ele não tem essa capacidade e humildade que a gente deve ter, aprender e aprender sempre, ainda mais que a gente está vivendo a revolução da longevidade em paralelo a uma revolução tecnológica. Quem não aprender, dança. Não é só para presidente, não. É um mecânico de automóvel, um médico ou um jornalista. Se você não estiver antenado, aprendendo, e aí a gente tem que fazer uma análise fria para saber se entre um e outro candidato, um deles está falhando e não aprendendo com a vida. Há outros eixos fundamentais no envelhecimento ativo. Você tem que pensar, claro, na sua participação, de estar integrado, de ter capacidade de diálogo com as gerações mais jovens, de deixar um legado. Pelo menos é isso que eu quero da minha vida. E o último é você ter a segurança e a proteção que, no governo anterior ao do Biden, segurança e proteção não estavam no dicionário daquele país gigantesco. Pelo contrário, as pessoas iam envelhecendo sem se sentirem protegidas e seguras. Porém, Manuel, infelizmente as pessoas mais velhas, que vão ter um peso grande nessas eleições, elas têm já um idadismo, um preconceito contra a idade, internalizado, porque elas vêm de outra época. A forma como eu fui criado quando eu era pequeno, e hoje eu digo, eu tenho 78 anos, eu sou um velho, não tem problema nenhum de me chamar de velho. E no Brasil, o velho sempre é o outro, não tem nada a ver comigo. Vamos cair a ficha, mas vamos aproveitar o fato de que a gente está podendo envelhecer, podendo participar, podendo contribuir, podendo deixar um legado. Então, essa capacidade que é fundamental da gente estabelecer, essa relação entre gerações, ela vai resultar na sua capacidade como líder de um país tão importante de formar uma equipe em que os jovens também tenham vez e que essa troca intergeracional possa resultar em políticas mais avançadas, mais modernas, mais atualizadas e, infelizmente, no entanto, vai haver um peso cada vez maior do eleitorado de um país como o nosso, que está envelhecendo, dessas pessoas que vêm de outra época. O conceito de velhice mudou. Nós estamos falando de uma construção social do que é ser velho, que não tem nada a ver do que quando os eleitores, que hoje têm 60, 70, 80 anos, e que não revisaram esses conceitos antiquados de que velhice era para estar no aposento. Eu falo sempre, Manuel, saia do aposento. Essa história de te trancar naquele aposento que remete àquelas casas antigas que tinham um aposento lá no fundo, onde você ficava trancafiado. Não, eu vou envelhecer. Eu espero que cada vez mais as pessoas idosas na sala da frente, gritando, metendo o bedelho. E você tem que ser coerente com sua trajetória de vida. Se eu, quando era jovem, metia o bedelho, agora eu vou meter o bedelho mais ainda. Eu não tenho chefe, eu não tenho diretor, não tenho que dar satisfação para ninguém. Tá certíssimo. Olha,
Manuel, isso também remete ao nosso país. Nós vamos ter eleições nacionais. Exato, o Lula vai passar pela mesma situação, porque ele vai ter a mesma idade do Biden, caso ele queira a reeleição em 2026. Não tem dúvida. E aí a gente tem que ter atenção, sem favoritismo político A, B ou C. Estou colocando a realidade que vai acontecer. Nós vamos ter, nas eleições nacionais, mais 5, 6 milhões de eleitores, a maioria deles mais de 60 anos. E as pessoas com mais de 60 anos têm uma preferência política que pode decidir eleições que a gente sabe que serão apertadas. Portanto, eu estou falando de forma suprapartidária. O partido que quiser ganhar as eleições vai ter que prestar muita atenção e ter políticas adequadas para que as pessoas idosas possam nos favorecer na hora de ir para a urna. Doutor, do ponto de vista biológico, claro que é uma decadência natural do envelhecimento do corpo, mas a questão da cabeça, do funcionamento da cabeça, e o senhor destacou a capacidade de aprender, ela segue intacta até a chegada da nossa morte, e como manter esse cérebro ativo até quando for possível? A chave sempre é o aprendizado ao longo da vida, de você ter curiosidade, de você estar buscando informação, de você querer ir atrás. Quando você perde essa vontade, você começa a ficar obsoleto. Não tem a ver com idade cronológica, porque eu conheço muita gente que tem 30, 40 anos e que já perdeu esse impulso. E tem muita gente que tem 80 e que continua muito antenado. Meu Deus, aqui no Brasil a gente está cheio de exemplos de pessoas fantásticas que chegaram aos 80, estão passando e que continuam contribuindo para a nossa cultura, para a nossa literatura, para a política. Então nós temos que observar isso. Eu vou citar uma grande amiga, que é professora de psicologia da Universidade de Stanford, que é uma das maiores gerontólogas reconhecidas internacionalmente. E ela disse que, a partir do nosso envelhecimento, a gente vai desenvolvendo uma capacidade social, de percepção, de empatia emocional, de inteligência emocional. A gente vai tendendo a ser menos impulsivo, a gente vai tendendo a ter menos volatilidade emocional. A tendência, eu não estou dizendo que todos os velhos fazem isso, não. A gente também tem a tendência, eu estou falando de tendência, de criar mais empatia. Essas características todas é que fazem um grande líder. Eu não estou também necessariamente dizendo que todo velho é sábio, mas eu acho muito difícil, Manuel, você ser sábio aos 30 anos. Então, essa capacidade que a gente tem, como define essa professora que eu admiro imensamente, Laura Karsten, ela legitimiza o fato de que a gente possa ter pessoas idosas que trazem uma grande contribuição. E essa contribuição tem que ser medida através de fatos, não de fake news. Deixa eu fazer uma pergunta abstrata, já que a gente iniciou o nosso papo, né, falando sobre política e poder e a relação aí com candidatos que estão disputando eleições. Na visão do senhor, o poder, no exercício do poder, ele rejuvenesce ou envelhece, doutor? Para a maioria das pessoas que têm essa capacidade de ter poder, não necessariamente político, eles podem ser um CEO de uma grande companhia, eles podem estar na onda, na mídia, serem diretores de grandes cadeias de mídia, ele rejuvenesce. Você tem essa ilusão de que o tempo não está passando. É aquela história que eu disse que no Brasil o velho é sempre o outro, não tem nada a ver comigo. E de repente cai a ficha, porque você é aposentado compulsoriamente ou você sai da raia. Prepare-se para ter uma vida depois de você ter tido o poder que te rejuvenesceu, porque ele não fica para sempre. E a sua capacidade de continuar interagindo, aberto para novas ideias, não tem a ver com o cargo que você ocupa, mas sim é internalizado. É a atitude que você tem que ter, e essa atitude tem que ser revista. Porque, eu repito, envelhecimento, longevidade, velhice, são construções que vão mudando. E se você não percebe isso, você vai acabar aos 60, aos 70, ou sei lá que idade, arrastando o pé e indo para a varanda ler o jornal. Que ler jornal na varanda nada. Eu vou acompanhar o noticiário, é no meu tablet. É no meu iPhone.
eu vou querer estar modernizado, eu vou querer estar empoderado, seja qual for a idade, desde que eu esteja acompanhando e desde que eu esteja aberto a novas ideias. Para a gente fechar, o senhor deu um gancho muito importante, né, de o quanto pode ser decisório a participação dos mais velhos na próxima eleição brasileira em 2026, porque nossa população está cada vez mais envelhecida. Em termos de políticas públicas e dessa visão sobre longevidade e envelhecimento, a chave já mudou no Brasil ou estamos atrasados em relação a isso, doutor? É o copo meio cheio ou meio vazio? Nós estamos fazendo progressos em relação a 6 anos anteriores, em que velho não tinha nada a acrescentar, não tinha nada a ver, era um fardo, sai da mira, vocês estão prejudicando o país. A gente viu o que aconteceu por conta do idadismo na pandemia, nós com 3% da população global e 11% das mortes, a maioria delas de pessoas com mais de 60 anos, porque não eram valorizadas. Essa é uma prática totalmente idadista que ocorreu aqui recentemente. No entanto, as pessoas mais velhas, que foram as principais vítimas, muitas delas que não morreram, mas que sofreram, e algumas, inclusive, com consequências que estão até hoje, né, do longo Covid, não parecem ter percebido, não parecem ter aprendido. De novo, eu repito, você tem que refletir, você tem que pensar naquilo que aconteceu para poder não repetir. A história te ensina, mas você tem que estar aberto para esse aprendizado. Estamos com o copo meio vazio porque eu gostaria de ter mais pressa. O Betinho dizia, a fome tem pressa. O velho também tem pressa. Eu não quero esperar mais 4 anos, mais 10 anos para implementação de políticas. Nós temos leis, nós temos um Estatuto dos Idosos que é a inveja de outros países que não têm. Mas nós precisamos acelerar esse processo. Muitos dos nossos políticos, eu estou falando do legislativo, não têm essa percepção. E passa por eles a decisão ou não de, por exemplo, aprovar e fazer com que o Brasil ratifique a Convenção Interamericana de Direitos das Pessoas Idosas. Sabe por quê? Porque tem uma palavra que eles não gostam, gênero. Então, meu Deus, não, tem gênero, então eu não vou aprovar, não vou ratificar. E a gente vai perdendo terreno na área internacional porque o Brasil já teve e deixou de ter protagonismo para que a gente possa ter nas Nações Unidas uma convenção internacional dos direitos humanos, porque o único grupo tido como vulnerável não tem uma convenção específica que garanta os seus direitos. Nós temos convenções específicas para os direitos das mulheres, dos povos indígenas, das pessoas com deficiência, dos imigrantes, e o grupo que mais cresce mundo afora não tem, porque existe uma resistência dos países desenvolvidos, que são os mais envelhecidos, porque do momento que você tem direito, você vai gritar por esses direitos e isso tem um preço. Então nós temos que vencer essa barreira e eu espero ardentemente que o Brasil, nesse processo, tenha tanto protagonismo quanto, por exemplo, no meio ambiental e outras pautas que estão no coração do governo atual. Demais! Ouvimos aqui o Dr. Alexandre Kalash, médico gerontólogo, presidente do Centro Internacional da Longevidade Brasil, gentilmente atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado pela conversa, viu, doutor? Obrigado a vocês pela oportunidade, sempre apostos aqui. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, 7 de março de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.